Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Titancast. Aqui é a Carol. Hoje esse formato de vídeo é um pouquinho diferente. A gente não vai falar sobre o anime nem sobre o mangá. Na verdade eu vou fazer um vídeo sozinha hoje, nos moldes muito parecidos com um vídeo que a gente fez há um tempo atrás, em que a Nath falou um pouquinho sobre o Eren. Vocês podem achar esse vídeo aí na busca do YouTube ou do Spotify. E aí hoje eu vou falar um pouco sobre um outro personagem que a gente adora, um personagem que é um grande protagonista de Shingeki também, junto com o Eren, que é o Reiner. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como a gente entende esse personagem, quem é o Reiner, quem é esse cara que ganha um destaque absurdo no decorrer da história, né, que se torna o grande protagonista mesmo agora no final. É um personagem bastante controverso, muita gente adora, muita gente não gosta. Mas que agora, principalmente com a volta do anime, né, com a 4ª temporada, que engloba o arco de Marley, que engloba esse personagem, ele vem ganhando mais destaque e aí a gente traz de volta essa discussão. Esse vídeo tem spoilers, né, do mangá, então, apesar de parecer que a gente vai falar mais, apesar de que eu vou falar mais sobre principalmente o arco de Marley, mas é inevitável que vão ter spoilers no mangá, então se você só assiste o anime, não recomendo que veja esse vídeo. E uma outra coisa é que talvez o meu áudio não fique tão legal quanto fica nos outros episódios, porque eu não estou usando o dispositivo que eu normalmente uso. Então espero que o áudio não fique tão ruim assim, tá bom, gente? Foi mal. Bom, o Reiner, ele é um personagem super bem escrito, talvez um dos mais bem escritos da série. É bem legal ver o empenho que o Isayama tem para construir nele um personagem com que você se identifique, que você se preocupe, que você goste dele, que você tenha essa sensação de cuidado com ele por tudo que ele passou. Quando a gente conhece o Reiner, ele é um dos cadetes. Lá naquele comecinho em que o foco é totalmente no Eren, Mikasa e Armin, e eles estão treinando e tal para entrar na tropa de exploração, outros querem entrar na polícia, cada um quer fazer uma coisa, e esses amigos do Eren, eles acabam passando um pouco despercebidos, porque a gente tem um foco tão grande no Eren, e depois a gente vai vendo que esses outros personagens, alguns morrem antes mesmo de construir uma personalidade mesmo, então eles passam batidos pela gente. E o Reiner é mais um. Ele é um cara dito como um irmão mais velho da galera, um cara que se preocupa com todo mundo. Ele é sempre visto junto com o Bertold, que é um outro cara legal lá. E o Reiner, ele se destaca muito pela força física dele. Ele é forte, ele fica em segundo lugar na ordem lá dos cadetes, depois que eles passam pelas avaliações e tal. E ele é sempre muito elogiado por isso. E muitas vezes ele é pro Eren essa figura do irmão mais velho. Essa figura do cara que pega o Eren pela mão e fala: você vai conseguir, cara, segue em frente. Você vai conseguir. Ele incentiva muito o Eren. Algo que ele deve se arrepender muito depois, né? Visto o que o Eren se tornou. Mas nesse começo ele tem essa figura de irmão mais velho pro Eren. E também uma outra coisa que chama a atenção dele é que sempre que ele e o Bertold aparecem, eles comentam sobre voltar para sua cidade natal. É o que eles mais querem. Eles estão fazendo aquilo ali para que eles possam voltar para sua cidade natal. E é assim que a gente conhece o Reiner. Até que, num dado momento da história, Season 2 do anime, no mangá, não sei qual capítulo, mas ali mais ou menos no comecinho da história, a gente descobre... a gente tem uma revelação super anticlimática, assim, totalmente inesperada, de que o Reiner é o titã encouraçado. Ele é um dos titãs que invadiu a cidade do Eren, que propiciou a morte da mãe dele, que matou milhões de pessoas, muitas pessoas, e ele tem que cumprir a missão dele, ele tem que matar mais gente, e ele vai atacar os amigos dele. E aí a gente tem um misto de não tem nenhum misto. Na hora que todo mundo descobriu que o Reiner era o titã encoraçado, você só consegue ter raiva. A gente se identifica muito com o que o Eren sente, né? Você se sente traído, você se sente, porra, esse cara era pra mim como um irmão, e agora ele tá aqui falando que ele matou minha mãe, sabe? E
Inclusive essa cena da revelação, ela é, como eu falei, anticlimática, ela é muito estranha, né? O Rainer só chega para o Eren e fala assim: não, Eren, vamos lá comigo. Vamos pra onde? Não, eu sou o Titã Encoraçado. Tipo, o quê? E claro que depois a gente entende um pouquinho por que o Rainer é assim, e eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, mas é assim que ele entra na história, como um cara legal, que daqui a pouco a gente descobre que ele é o Titã Encoraçado. Mas por que ele é o Titã? De onde que vem esse poder dele? Quem é o Rainer, né? Rainer é uma criança eldiana que nasceu em Marley, em Libério. Libério é um distrito dentro de Marley que abriga eldianos, né? Lembrando que o povo eldiano é o povo que pode se transformar em titã. E que os marleyanos odeiam os eldianos e subjugam eles, e entendem que eles são uma raça inferior e que eles são demônios, porque eles podem se transformar em titãs. E aí o Rainer é um eldiano vivendo dentro desse ciclo, né? Desse ambiente em que ele é tido como uma raça inferior, em que ele nunca vai alcançar as mesmas coisas que os marleyanos têm, que ele vai ser sempre alguém que pode a qualquer momento, né, que pode se transformar em titã, ou seja, que pode ser uma arma de guerra, e que Marley ensina para os eldianos o tempo todo que eles são assim porque eles estão pagando pelo passado deles, por tudo que eles fizeram, que se eles estão meio que presos em campos de concentração hoje em dia, é porque o povo deles foi tirano no passado. Então, assim, além de eles serem uma raça dita inferior, eles são uma raça que é dita culpada pelos erros do seu passado, né? E é assim que ele cresceu, sabendo que o seu povo cometeu crimes absurdos e que ele tem que pagar por isso. E além disso, ele foi ensinado também que existe um grupo de eldianos que vive melhor do que eles, que vive numa ilha em Parades, que é uma ilha fora de Marley, e que esse povo que vive na ilha abandonou os seus companheiros eldianos que vivem em Marley e vivem ao redor do mundo. Esse povo virou as costas, foi embora e negou o próprio sangue, negou que era eldiano. E aí Marley ensina para essas crianças eldianas, para esse povo eldiano que vive dentro da sua nação, que em Parades existem os demônios da ilha, que essas pessoas que vivem lá são demônios, são pessoas terríveis, pessoas que deveriam estar mortas, porque olha só o que eles fizeram, eles roubaram um pouco que restou de vocês, eles não compactuam eles têm o mesmo sangue que vocês, mas eles não estão aqui para ajudar vocês, eles viraram as costas. Então ele cresceu nesse lugar em que todo mundo odeia ele, né? Marley odeia ele, os paradianos odeiam ele, o resto do mundo odeia os eldianos, todo mundo odeia esse povo. O único povo que, apesar de odiar eles, poderia fazer alguma coisa por esses eldianos seriam os marleyanos. Como? É sabido que em Marley existe um programa de guerreiros em que as crianças se inscrevem para poder herdar os titãs, né? Um dos 9 titãs com inteligência, dos 9 titãs primordiais. E aí a mãe do Rainer, a Carina, ela é uma pessoa totalmente doutrinada por Marley, que tem uma visão totalmente idealizada de Marley, de que Marley seria a única saída, a única forma de salvar aquela família, de salvar os eldianos. E ela inscreve o Rainer no programa de guerreiros, ou seja, ela quer que o Rainer se torne venha a herdar um dos titãs, porque assim, segundo lá as leis de Marley, a família seria tratada como marleyanos honorários, teria os mesmos direitos que os marleyanos, não andaria mais como os eldianos, não teria aquelas restrições e tal, e o Rainer e a Carina teriam uma vida tipo a dos marleyanos, não precisariam carregar esse fardo de ser um eldiano que ninguém gosta, né? E aí, aliado a isso, para piorar a situação do Rainer, eu até esqueci de comentar antes, o Rainer ele é filho da Carina, que é uma eldiana, com um cara, que a gente não sabe o nome e tal, que é marleyano. Então ele é um mestiço, na verdade, de Eldia e Marley. O que é pior ainda, porque esse pai dele, essa figura paterna, não existe. Esse cara tem vergonha de ter se relacionado com uma eldiana e nunca que vai assumir um filho que é meio eldiano.
Então, assim, ele cresce sem uma figura paterna. Quando ele tenta ter um contato com o pai diz pra ele que nunca que ele vai assumir um filho eldiano. Então, tudo no Rainer é muito pesado, é muito triste, né? E a única saída, a única coisa que ele vê como saída é essa mesma inocência e tentativa que a mãe dele tem de que se ele virar um guerreiro de Marley, ele vai ser um marleano honorário e aí ele vai poder ter algum futuro. Ele vai poder ser alguém na vida. E assim, é legal a gente ressaltar que ainda que Marley faça uma lavagem cerebral nos eldianos e tal, não é todo mundo que tem essa visão tão idealizada de Marley. A grande maioria dos eldianos recorrem a Marley porque precisa. Exemplo, é dito que a Pike se inscreveu como guerreira porque ela queria que o pai tivesse acesso a um tratamento de saúde bom. Então, assim, não é porque ela acha que Marley é bonzinho, é porque ela precisa que o pai dela tenha saúde. Mas a Karina não. A Karina, ela acha que aquela ali é a única saída deles. Ela tem sim uma visão romantizada de que Marley vai ajudar os eldianos, ajudar ela e o Rainer. E o Rainer acaba entrando no programa de guerreiros desse jeito. Inclusive, ele é bem zoado pelas crianças, as outras crianças, porque ele é bobo, ele é inocente, ele tem essa visão idealizada de mundo. Além disso, a gente vê que quando ele entra no programa de guerreiros, ele é ruim em tudo que ele tenta fazer, coitado. E o que fez ele passar na seleção foi a prova escrita dele, né? Foi a lealdade que ele mostrou a Marley na redação do Enem, dos guerreiros. Porque no resto ele era ruim. Ele é ruim na parte física, ele é fraco, ele não tem nenhum grande talento. E quando a gente entende essa dinâmica que o Rainer é apresentado pra gente, a gente vê que é uma dinâmica muito comum nos protagonistas de shonens em geral, né? É o cara que é ruim em tudo, mas que quer lutar por um ideal, ele é bobo, ele é ingênuo, e ele vai crescendo no decorrer da história. Quando a gente pensa na trajetória do Eren, ela até começa um pouco assim, né? No treinamento, que o Eren é ruim, não consegue se equilibrar lá no DMT e tal, e depois ele fica bom, mas logo ele se perde nesse personagem de shonen, né? Ele vai perdendo um pouco dessa inocência. O Rainer não, ele tem bem esse crescimento do personagem, do protagonista de anime, né? Claro que depois ele fica diferente, depois que ele vira, entre aspas, o vilão da história. Mas nesse começo ele tem bastante desse ar de protagonista de shonen, né? Bom, e aí o Rainer, ele continua no programa lá de guerreiros, e ele vai tentando aprender, ele vai tentando ser melhor. Normalmente ele fica para trás em tudo, mas ele se esforça. E ele acaba sendo selecionado como um dos guerreiros de Marley. Ele vai herdar o Titã encouraçado. E para o desespero de Galiard, que achou que ia herdar o Titã. Mas não, foi o Rainer. E aí o Rainer, é nesse momento, inclusive, que ele vai encontrar o pai, que ele fala pro pai, tipo, olha só, agora eu sou um marleano honorário. E aí o pai dá um esculacho nele, fala que nunca iria assumir ele e tal. E é a primeira porrada que ele toma da vida, assim, que ele percebe que um dos objetivos dele, que era ter uma família normal, né? Não normal, mas assim, ter uma família dentro do esperado, pai, mãe, ele e tal, não acontece. Não vai acontecer. E aí ele se apega à ideia de que ele tem que ser um herói. Eu preciso ser um herói, porque se eu for um herói, a minha mãe vai ter orgulho de mim. Em algum momento eu vou convencer o meu pai a ter orgulho de mim. E aí ele vai poder ser essa figura que ele queria ser. Não vai mais precisar ser esse menino renegado que que ninguém gosta, que o mundo odeia. Que é, como eu falei, muito a trajetória dos protagonistas de shonen. E aí começa a trajetória que a gente conhece, né, de que o Rainer, a Anne, o Bertold e o Marcel são mandados para Parades, e logo no meio do caminho, antes de eles chegarem em Parades, o Marcel acaba admitindo para o Rainer que, na verdade, o Rainer não foi escolhido para ser um guerreiro. O Marcel influenciou os líderes de Marley para que o Galiard, irmão do Marcel, não fosse escolhido, porque ele queria proteger o irmão. Então ele meio que mandou o Rainer para a morte.
E aí a gente vê isso que eu comentei, dessa visão inocente do Rainer e tal, a gente vê que o Marcel não tem essa visão. Ele entende que o que está acontecendo ali com eles é ser mandado para a morte, é ser condenado a viver por 13 anos. Mas, tanto que o Marcel protege o irmão dele, não deixa o irmão carregar um titã, pelo menos não nesse momento. Mas o Rainer não, ele tá achando aquilo tudo muito legal, não, mas assim, ele tá achando que aquilo ali é bom, sabe? E quando o Marcel conta isso pra ele, eu acho que é o último balde de água fria que faltava, assim, sabe? É o despertar dele de que merda, o mundo não é desse jeito que eu pensei, eu vou continuar sendo odiado, eu vou continuar sendo um lixo. E aí o Marcel fala isso pra ele, logo depois o Marcel é devorado pelo Titã, que a gente mais pra frente vem a saber que é o Titã da Ymir, e é devorado protegendo o Rainer. Ou seja, o Marcel faz isso mais quase como um pedido de desculpas, né, por ter mandado o Rainer pra morte, entre aspas. E aí a gente tem o grande despertar do Rainer, o momento em que ele assume a personalidade do Marcel e fala assim, olha só, a gente vai continuar, apesar da Anne e do Bertold acharem que não tem que continuar, falarem que eles têm que voltar pra Marley e tal, o Rainer fala não, a gente vai continuar e eu vou ser o líder. Na verdade, a gente tem essa noção de que provavelmente o Marcel era o líder, né, e o Rainer fala não, eu vou ser o líder e a gente vai continuar. E eles continuam, quebram a muralha e se infiltram, começam a descobrir um monte de coisa, descobrem onde está o verdadeiro rei das muralhas e tal, resolvem se infiltrar no exército, e aí acontece tudo que a gente já conhece. Quando o Rainer está no exército, ele começa ele apresenta essa personalidade que era a personalidade do Marcel, de um cara legal, gente boa, irmãozão da galera, essa figura do irmão mais velho que a gente falou. E aqui tem um dado muito interessante que eu vou começar a falar, mas vou falar mais pra frente depois, que é a questão do transtorno do Rainer, o transtorno dissociativo. Eu queria só abrir um parêntese para dizer que eu não sou especialista na área, eu tenho alguma noção do assunto, mas assim, eu não sou especialista, então, por favor, não levem 100% a sério o que eu vou dizer, não digam que eu falei uma coisa e bati o martelo, que ele tem transtorno, até porque não dá pra diagnosticar personagem de anime, tá, gente? Então, tô falando isso porque a gente sabe que tem um monte de vídeos por aí diagnosticando personagens e tal, e que às vezes a gente tem que ter um pouco de cuidado pra gente não repetir estereótipos que na vida real, não nos animes, na vida real, causam danos e preconceitos em muita gente. Então, assim, não sou especialista, vou falar o que eu sei mais ou menos sobre o assunto. Voltando, a gente tem essa questão do transtorno dissociativo do Rainer. O que é o transtorno dissociativo? É o que a gente conhece como dupla personalidade. Ele começa a ele assume a personalidade do Marcel e ele vira, de vez em quando, entre a personalidade dele de verdade, que é o que eles mesmo falam lá, né? O Rainer soldado e o Rainer guerreiro. O Rainer guerreiro é esse cara que tá disposto a ser o herói, que tá disposto a lutar com quem ele tiver que lutar em Parades, para que ele possa cumprir os objetivos dele, que é ser o herói, pegar os titãs que ele tiver que pegar dentro de Parades, descobrir o que ele tiver que descobrir, voltar para Marley, passar as informações e ser um marleiano honorário, ter o reconhecimento da família dele, mãe e pai, enfim, esse é o Rainer guerreiro. O Rainer soldado é esse cara legal, é esse cara que é esse irmão mais velho, é esse cara maneiro, que quer salvar os outros, que se arrisca para salvar as pessoas. E quando a gente fala em transtorno dissociativo, em dupla personalidade, a gente fala nisso mesmo, em personas diferentes que podem se alternar mesmo. Não é uma coisa tipo, vira uma chave, vira um, vira uma chave, vira outro. Mas são personalidades que se alternam e que a pessoa que sofre do transtorno, ela realmente pode não lembrar o que aconteceu. A gente vê isso muito bem em duas cenas. Na morte do Marco, em que o Rainer ordena que a Anne tire o DMT do Marco,
e deixa o Marco para ser comido pelos titãs, depois que ele escuta uma conversa entre o Rainer e o Bertolt. E logo depois o Rainer fala: por que o Marco está sendo comido? Ele realmente não lembra o que aconteceu antes. E a outra cena que a gente vê isso é quando a gente tem o final da Season 2, né? Aquela luta que é naquela floresta de árvores enormes e tal, que o Eren tá confrontando o Rainer. E o Rainer começa a dissociar, e começa a falar coisas que não fazem sentido. E tipo, ele não consegue perceber o que tá acontecendo. Ele começa a virar o Rainer soldado e falar como se ele não soubesse que ele sequestrou o Eren, que ele é o Titã encouraçado, que ele causou tudo aquilo ali. Então assim, essa é a questão do transtorno dele, que muita gente falava sobre bipolaridade antes. Bipolaridade é outra história, não tem absolutamente nada a ver com o que o Rainer apresenta na história. Se a gente tem que falar em um transtorno psiquiátrico para ele, a gente tem que falar em transtorno dissociativo. O transtorno do Rainer justifica o que ele faz? Não. O transtorno dele é causado por tudo que ele fez. O sentimento de culpa, a depressão, que é algo que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, tudo isso desencadeou o transtorno dissociativo nele. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque o transtorno ele não faz com que o Rainer cometa crimes e coisas erradas que ele fez. Ele é uma consequência de tudo que ele fez. Esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção em relação ao transtorno. E o segundo é pra gente não tomar cuidado de não achar que todas as coisas que o Rainer faz na história são consequências do transtorno. Exemplo, essa cena que a gente viu há pouco tempo na Season 4, em que ele tá no jantar com a Karina e tal, com a família da Gabi, blá blá blá, e eles perguntam assim, como são os demônios de Parades? E aí o Rainer começa a falar assim, tem muitos demônios lá, tem uma menina que come batatas, tem um cara idiota, E algumas pessoas falaram que ele estava dissociando ali. Não, ele estava sendo irônico só. Então, assim, cuidado pra gente não achar que qualquer coisa que acontece é o transtorno dissociativo dele. Essa foi uma discussão até um pouco mais antiga do fandom, né? Que já rendeu muita coisa. Mas que eu acho que é sempre legal de se trazer de volta, porque eu gosto do Isayama ter trazido isso pra história, porque ela dá uma complexidade muito maior a toda essa dor, a toda essa culpa que o Rainer carrega, né? Ele tem uma culpa tão grande, ele tem uma depressão tão forte, que isso se apresenta num transtorno dissociativo, e aqui eu abro um parêntese para dizer que a depressão pode causar isso mesmo. Então, ela é um a mais, assim, um plus pra gente entender quem é esse, pra gente entender a culpa e a dor que o Rainer carrega. Bom, e aí, então, voltando, a gente tem essa figura do Rainer e tal, ele volta pra Marley, e em Marley ele só não é morto logo que ele chega, porque logo tem a batalha do Forte Lava, e Marley precisa dele, precisa da força dele, e ele começa a se dedicar muito a Marley, e ele se mostra uma figura confiável. Marley decide não matar ele e manter ele ali, porque precisaria da força dele, dos poderes dele, e torna ele vice-comandante. E ele continua nesse ciclo de culpa e de tristeza dele. Bom, dito isso, assim, contando a história, né, o percurso do Rainer até onde a gente está hoje, eu queria falar um pouquinho agora sobre essa questão da depressão, já aproveitar que eu falei sobre o transtorno, fala logo sobre a depressão. Quando a gente começa o arco de Marley, a gente começa a ver um Rainer um pouco diferente do que o que a gente conhecia, né? A gente começa a ver ele muito triste, muito para baixo, muito culpado por tudo que ele fez. Quando o Rainer começa a desconstruir essa visão idealizada que ele tinha de Marley, e quando ele começa a desconstruir essa visão demonizada que ele tinha de Parades, quando ele entende que em Parades existiam pessoas boas e em Marley existiam pessoas ruins, e que o mundo não era preto no branco, como a mãe dele tinha ensinado a ele, como Marley forçava que ele entendesse, tudo vira um caos dentro da cabeça dele. Ele começa a não conseguir processar tudo que acontece, porque pensa,
Ele vê a visão de mundo dele ruir completamente. Ele entende que ele tá vivo porque alguém quis que ele chegasse até ali. E esse alguém que quis que ele chegasse até ali morreu para salvar ele. O amigo dele morreu, o Bertold, o melhor amigo dele, a pessoa mais próxima dele, morreu. A Anne tá presa num cristal, não sabe se tá viva ou se tá morta por causa dele. Tem 2 crianças próximas a ele, a Gabi e o Falco. Fora o de Sofia também, mas assim, principalmente a Gabi como prima dele. Se inscrevendo para ser guerreira, quase herdando o titã dele. E super feliz com isso. E ele percebe que ela vai passar pelo mesmo sofrimento que ele passou. E para coroar isso tudo, tem o Eren, que foi uma figura que ele teve como, mais uma vez, como um irmão mais novo, que ele incentivou, que ele ensinou, que ele falou sempre para você, não, para ele não deixar de avançar, não deixar de ir em frente. E hoje ele vê que o Eren entendeu esse conselho dele de uma forma totalmente deturpada, como é o conceito de liberdade do Eren, sempre deturpado, e fez disso um lema para que ele estivesse destruindo tudo. Então, o Reiner se vê numa situação que tudo acabou. Tipo, tudo que ele tinha como correto acabou, e tudo que ele tentou fazer deu errado. E não só deu errado, como ele propiciou que o que deu errado desse mais errado ainda, que é o Eren. Então ele entra num desespero, ele entra num ciclo de depressão absurdo. Ele não tem vontade de viver, e em alguns momentos ele não tem força nem pra morrer. Ele quer que alguém mate ele, tipo, por favor, alguém me mata, eu não quero estar vivo. Essa culpa é demais pra eu carregar, esse peso é demais pra eu carregar. E a gente tem inclusive uma cena que é muito forte, que é uma tentativa de suicídio, que é quando o Reiner relembra de tudo que ele passou, todos esses fatos que eu comentei aqui. Isso tudo vem numa enxurrada para ele, e ele quase comete suicídio, e ele só para porque ele escuta o Falco gritar, e ele lembra que ele tem aquelas crianças para cuidar. E essas crianças são o pequeno fiozinho de vida que ainda mantém para ele. Eu vou falar daqui a pouco das crianças. Então ele se mantém vivo nesse ciclo de tristeza que ele tem. Como que ele tenta botar para fora? Como que ele tenta externalizar essa depressão dele? Essa culpa intensa que ele tem? Ele quer que as pessoas falem para ele: você é um merda, você é um lixo, você matou minha mãe, você matou um monte de gente. Ele quer que as pessoas falem isso para ele. Ele quer ser julgado. Isso é muito claro naquela cena que acabou de ser animada, onde o Reiner e o Eren se reencontram e conversam embaixo do palco não, né? Do lado do palco do festival. Em que ele fala pro Eren, o Eren fala assim: não, Reiner, eu te entendo. E o Eren é muito cínico nessa cena, né? Eu te entendo, eu sei que você fez isso porque você queria ser um herói. E o Reiner fala: não, eu matei todo mundo, eu matei sua mãe, eu quero que você me mate. Ele fala, ele pede, ele implora que alguém diga pra ele que ele é ruim, que ele é mau. Mais pra frente, quando a gente tem ele com o Jean também, naquela Santa Ceia lá, caso de família que tem entre a aliança, e quando eles levantam sobre a Helena fala sobre a morte do Marco e tal, e fala que o Reiner foi culpado, e ele quer que o Jean bata nele, ele quer que o Jean fale: você foi culpado pela morte do Marco, porque ele quer sentir essa culpa, sabe? Ele quer ser vítima dessa situação, sabe? Isso é muito forte, é muito triste. Eu acho muito, muito bem construído quando o Sayama faz isso, mas ao mesmo tempo eu acho muito pesado toda essa culpa do Reiner. E é uma culpa que não tem fim. Eu não vejo um final em que o Reiner vai se sentir bem. Eu acho que ou ele vai morrer no final. Na verdade, eu acho que ele vai morrer no final. Mas assim, ou ele vai morrer, ou ele vai, cara, puta que pariu, carregar uma culpa absurda, sabe? Ele vai sofrer muito, muito. Porque mais gente morreu agora, quando ele se junta à aliança pra parar o Eren. Mais gente morreu, mais gente tá sofrendo. E é mais uma culpa que ele vai carregar. E agora
ele não tem nem as pessoas para apontarem o dedo para ele e falarem: você é culpado. Porque essas pessoas que ele eventualmente prejudicou, agora estão todos juntos. Então, assim, ele não vai conseguir nem ser julgado. Isso eu acho que vai ser muito forte para ele, assim. Eu acho que ele precisa morrer para descansar. É tipo Levi, tem que morrer para descansar. Outra coisa que eu queria falar, também fazendo um link com essa questão da depressão, falar um pouquinho sobre sobre o que é que mantém ele vivo, né? Por que o Rainer tá vivo ainda? No começo, a gente fala principalmente das crianças, né? Principalmente a Gabi, como prima dele, como figura a quem ele quer proteger a qualquer custo. Ele não quer que ela herde o Titã, porque ele sabe que isso vai ser um sofrimento muito grande para ela, que ela vai morrer logo, e que ela tem essa visão idealizada e deturpada de Marley, assim como ele tinha. Então, ele não quer que a Gabi herde. Ele conversa com o Falco sobre isso e pede para que o Falco proteja a Gabi. Mas no fim das contas, ele acaba também se afeiçoando muito ao Falco e tendo ele para proteger. E aí, então essas crianças são o que mantém ele vivo. Só que com o decorrer do tempo, a gente tem uma outra coisa para manter o mínimo de sanidade nele, que é salvar o mundo. É o momento em que ele começa a entender que ele vai ser um herói, que ele pode ser um herói. Na verdade, entender não, porque eu não acho que ele tem consciência disso. Mas no subconsciente dele, na minha opinião, ele começa a entender que ele pode ser um herói. Só que ele não vai ser um herói por aqueles motivos egoístas que ele tinha lá atrás, de eu quero ser o herói para eu salvar minha família e eu viver bem. Não. Agora ele vai ser o herói que vai salvar o mundo, que vai salvar a nação, que vai salvar o outro povo. Então, quando ele começa a construir essa visão do herói diferente do que ele tinha, e mais uma vez eu digo, eu não acho que ele constrói isso de forma consciente. Eu acho que no atual momento ele ainda quer morrer, mas no subconsciente dele ele começa a construir essa visão de que com a aliança ele vai conseguir salvar o mundo. E para salvar o mundo ele pode ficar mais um pouquinho vivo. Ele aguenta ficar mais um pouquinho vivo se for para salvar a Gabi, o Falco e o mundo. E aquelas pessoas que acabaram sendo amigas dele. Quando a gente começou o arco de Marley, quando começou essa ideia de construção da aliança, que o Eren começa a virar um pouco vilão, muita gente falava que que a redenção do Rainer seria se juntar a Parades. A gente sempre achou essa ideia péssima, porque o arco do Rainer, como eu disse, ele passa por essa visão do herói, por essa visão de salvar o mundo e tal, de entender que Parades não são todos demônios, blá blá blá, o arco que todo mundo em Marley passou. Mas não é que ele goste mais de Parades do que ele gosta do povo dele. Não é isso. Ele entende que nesse momento ele precisa se juntar à aliança, porque o Eren precisa ser parado. O Eren é o vilão, é contra quem ele tem que lutar. Então, o arco de redenção dele nunca passou por ser amigo da galera de Parades. Até porque, isso é uma coisa que a gente já falou várias vezes em outros Titancasts, Parades, o 104, a tropa de exploração, eles não são a régua moral da obra. Eles não são os bonzinhos inocentes que não fazem nada de errado, e todo mundo que já fez alguma coisa de errado tem que se juntar à tropa para virar bonzinho. A história não funciona assim. Em outros shonens e tal, pode funcionar assim, mas Shingeki não funciona assim. A tropa não é a régua moral. Então o Rainer ele não precisa passar por esse crivo de ser bonzinho legal da tropa de exploração para que depois ele venha a virar bonzinho. Ele vira bonzinho, entre aspas, porque ele nunca deixou de ser bom, mas ele vira herói, ele vira protagonista, ele vira do bem, entre aspas, a partir do momento que ele entende que ele tem que salvar o mundo e não a si mesmo, que ele vai ser um herói para todos, que ele vai ser um herói para o povo dele. É a teoria do Rainer Elos, né? Que é bem famosa no Twitter. E não que ele vai ser um herói para si mesmo. Então, esse é o motivo dele ainda estar vivo. Essa é a força dele viver. Essas crianças. E parar o Eren, parar o estrondo, parar aquilo que o Eren se tornou. Que ele tem na cabeça dele uma parcela de culpa pelo que o Eren se tornou.
porque ele sempre incentiva o Eren a seguir em frente. Eu acho muito curioso agora, falando do Reiner e do Eren, que aquela cena que é no final da Season 2, que ele fala assim, a pior pessoa que podia pegar o Titã Primordial era o Eren. Ele nunca teve tanta razão em alguma fala na história do que nessa. Falando de Reiner e Eren, são dois personagens que são totalmente diferentes, mas que o caminho deles se esbarra muitas vezes, e que o Isayama adora fazer paralelos entre eles. Ele faz paralelos de personalidade, né, do fato deles terem trocado a posição de protagonista e vilão. No começo da história, o Eren é o protagonista e o Reiner é o vilão, e agora a gente tem essa troca. E também do fato e também o Isayama faz links visuais entre os dois, né? Por exemplo, a gente tem uma cena do Reiner olhando olhando os portões de Libério, esperando virar um guerreiro e tal, e a gente tem as visões do Eren parado, olhando as muralhas, entediado, em parados, pensando nada acontece. E a gente tem essa coisa do seguir em frente, a gente tem essa coisa de ser o cara que não consegue nada, de ser ruim e querer ser herói. Essa coisa do herói, né? O Eren, ele fala disso também. Eu quero ser da tropa, eu quero derrubar a muralha, eu quero ser o herói, eu quero salvar o meu povo, eu quero ser livre. Então, os dois têm muito essa coisa de mudar o mundo, que, como eu falei, na verdade não é mudar o mundo, é mudar o seu mundo. É um heroísmo um pouco egoísta dos dois. Então, são muitos paralelos entre os dois personagens, e que, inclusive, a gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente fala dessa questão dos paralelos, porque esses paralelos que eu citei e tal, eles são super presentes na história, mas nem tudo que existe entre o Reiner e o Eren são paralelos equiparáveis. Exemplo, nessa mesma cena que eu citei ainda há pouco, da conversa do Reiner e do Eren atrás do palco, muita gente falou que eles eram iguais, né? Foi isso que o Eren quis dizer, que o Reiner e ele são iguais. Não, eles não são. Eles são totalmente diferentes. Eles são, nesse ponto da história, eles são motivados por coisas diferentes. A motivação do Reiner para tudo que ele fez para quebrar as muralhas e eventualmente ter matado a mãe do Eren, tipo, por uma fatalidade, é de ser um herói, porque ele foi influenciado por Marley. Isso tudo que a gente discutiu aqui nessa última meia hora. Ele foi influenciado por Marley, ele foi ensinado a ser assim, ele sofreu pra caramba, e enfiaram na cabeça dele que os demônios de Parades e tal, e ele era uma criança de 12 anos. Ponto. Nesse momento da história em que o Eren vira pro Reiner e fala, nós somos iguais, o Eren é um adulto de 20 anos, que tem já plena consciência do mundo, inclusive do mundo fora das muralhas. Ele já entendeu como as coisas funcionam, ele já entendeu como o mundo funciona, e mesmo assim ele está decidido a se transformar e matar inocentes e matar um monte de gente. Então, mais uma vez, Reiner e Eren não são equiparáveis. Existem paralelos entre as trajetórias deles, mas eles não são iguais. E esse discurso do Eren, ele é um discurso cínico, é um discurso sujo, que ele usa para alfinetar o Reiner e para sacanear o Reiner mesmo, principalmente no momento em que ele vê que o Reiner queria ser julgado, que o Reiner queria que o Eren falasse para ele, é isso mesmo, tu matou minha mãe, você é um desgraçado, e ele não fala. Ele não fala o que o Reiner quer ouvir, ele fala o que ele quer falar, e o que ele quer falar é confortável para ele, Eren, achar que, olha só, eu sou igual a você, assim como você, eu não tenho escolha, eu preciso matar todo mundo, porque não tenho o que fazer. Só que a gente sabe que tinha o que fazer. Mas esse não é um podcast sobre o Eren, esse é um podcast sobre o Reiner. Então não vou me estender nesse assunto. Bom, resumindo tudo isso que eu falei, a gente entende que o Reiner é um personagem super interessante, tem uma evolução muito legal. Como eu falei, o Isayama tem um cuidado e um trabalho muito bom para construir o Reiner. Eu acho que ele vai morrer no final da história, eu espero que ele morra,
porque eu acho que ele precisa descansar. E não me entendam mal, eu não tô falando que que isso tem que acontecer por causa da depressão dele, porque ele tá triste, não é isso. É porque ele já não tem muito tempo de vida e ele carrega uma culpa e um sofrimento surreais, muito grandes. E eu acho que ele vai vir a ser, minha opinião sobre o final da história, eu acho que ele vai vir a ser ele já está sendo, né? Um dos salvadores da humanidade. Se algo se salvar, se eles conseguirem parar o Eren, eu acho que ele vai ser figura primordial para isso, mesmo que não seja ele diretamente matar o Eren, não acho que vai ser, mas eu acho que ele vai ser figura primordial para isso. Mas ele precisa descansar, ele não pode sofrer mais. E eu espero que ele fique minimamente feliz, que as crianças fiquem bem, para que ele fique feliz na medida do possível, porque também essas crianças traumatizadíssimas, que ele entenda. Eu acho que a redenção do Reiner, eu acho que o final do Reiner tem que ser ele entender que tudo bem carregar essa culpa, tudo bem, até porque ele errou, ele fez coisas erradas, ele cometeu crimes, mas que ele entenda que existia alguma coisa muito maior do que ele, e que toda a história e trajetória de vida dele construíram essa pessoa que ele é e fizeram com que ele cometesse tantos crimes e se tornasse uma pessoa com atitudes ruins em diversos momentos da vida dele. Então esse é o final que eu espero pro Reiner, que ele tenha discernimento e noção de tudo que ele fez, mas de tudo que levou a ele a fazer o que fez. Bom, esse foi o episódio sobre o Reiner. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Eu espero que vocês tenham tido paciência para me ouvir falar por tanto tempo. Mais uma vez peço desculpa que talvez a qualidade do áudio não esteja muito boa, mas foi um trabalho de pesquisa e cuidado feito com muito carinho pela gente, para que a gente possa discutir desse personagem que a gente gosta tanto e que eu sei que muita gente que escuta o Titancast gosta também, porque nossa opinião é super enviesada pro lado dos guerreiros. Vocês sabem, a gente sabe também. Gente, super obrigada. Fiquem atentos que a gente pretende lançar outros vídeos assim, não comentando só sobre o mangá. Em breve a gente vai falar um pouquinho sobre o anime também. E em breve a gente volta também com dicas de outros animes e mangás. Beijo, gente. Super obrigada.